Existe um espantalho no meio evangélico que foi criado com a intenção maligna de denegrir uma das perspectivas teológicas mais centradas da era pós-reforma, que é o calvinismo. Existem evangélicos brasileiros que, de maneira desonesta ou por não conhecerem bem, que dizem que, por pregar que uma vez salvo, salvo para sempre, você não vai ter que viver uma vida de piedade e santidade. O que é um grande equívoco e não tem nada a ver com a doutrina reformada calvinista. Até porque, para entendermos esse conceito de que a salvação não se perde, devemos entender o conceito de regeneração, que é o ato pelo qual Deus ressuscita homens mortos em delitos e em pecados, como diz Efésios capítulo 2, e a palavra morto ali é a palavra necros, no grego, necrosado, morto, em decomposição. Então o homem que é completamente inábil para escolher o certo e errado, escolher a Deus ou rejeitá-lo, ele é salvo pela graça de Deus, e isso é um decreto de Deus dado na eternidade, como diz a Escritura Sagrada em diversos textos de Romanos 8, lá nos últimos versículos. O apóstolo Paulo diz que aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Portanto, quando falamos de uma salvação que já está decretada por Deus na vida daqueles que Deus elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, não nega o conceito de santificação progressiva, de luta contra o pecado e de uma vida que lhe aproxime de Deus. Então, alguém que foi de fato eleito em Cristo, predestinado, ele foi regenerado no seu tempo da história enquanto estiver vivo. E o que implica essa regeneração? Implica em arrependimento, em desejo de mudança de vida. Ele vai cometer um pecado ou outro? Pode até cometer, vai acontecer na vida dele, mas ele sempre vai desejar caminhar ao lado de Cristo e não entrará em apostasia. Então, a doutrina da eleição não anula a santificação progressiva. A diferença é que, para aqueles que rejeitam a doutrina bíblica da predestinação e da eleição, a santificação e a salvação é uma obra do homem. É uma obra que o homem realiza ao tomar a decisão por si mesmo de crer em Cristo. Entende? Então, devemos parar de ser hipócritas e mentirosos e criar espantalhos para denegrir a teologia de outras igrejas cristãs. A doutrina bíblica reformada, ensinada por João Calvino, pelos reformadores de Genebra e por aqueles que difundiram o evangelho pelo mundo, não diz que você vai ser salvo independente dos atos que você comete. A diferença é que, seguindo o texto de Efésios capítulo 2, no versículo 8, no fechamento do versículo vai dizer que nós fomos criados em Cristo, somos feitura dele. E a palavra feitura ali é a palavra grega poiema, ou seja, a expressão desse amor de Deus por meio das suas obras. Nós somos a feitura de Deus em Cristo, criados para as boas obras. Então a eleição e a salvação e a nossa vida com Deus não é por causa das boas obras, mas é para as boas obras. Se você luta por ter uma vida mais piedosa, não é porque você é um crente muito bom, mas é porque o Espírito Santo opera isso em você. Se você consegue viver uma vida de pureza espiritual, não é porque você ama muito a Deus, porque você é uma pessoa muito boa, mas porque de maneira não meritória o Espírito Santo lhe regenerou e lhe tornou uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas. Tudo vem dele na teologia reformada. É por isso que nós chamamos de uma perspectiva soteriológica monergística, onde Deus ele é o autor da salvação do começo ao fim.